Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso INQ Academy Podcast. Esse podcast é criado para você, profissional da área da saúde, mas também os nossos queridos pacientes e clientes que querem se informar mais a respeito dos assuntos que a gente passa por aqui. E hoje a gente trouxe, como sempre, um convidado também muito especial. A gente estava até brincando aqui nos bastidores que a gente está formando como se fosse um avatar, tá? Um avatar dos principais profissionais, doutores ortopedistas aqui do nosso estado de Goiás e também do Brasil, porque eles não operam gente só aqui do Goiás, não, tá, gente? Aqui, nosso estado de Goiás é um celeiro de gente fantástica. Mas esse avatar, ele é formado por profissionais que são fantásticos. E tava faltando o quê? O quê? Você que tá acompanhando, você sabe. Tava faltando o doutor de quadril. E a gente trouxe só o melhor. Doutor Leandro Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Jerusa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre o que a gente mais gosta, né? Eu falo que a minha profissão, além de ser uma atividade praticamente obrigatória, né? Mas também é uma coisa que a gente faz com muito prazer, que gosta muito. Gosto muito de falar sobre quadril, doenças de quadril e também sobre as cirurgias e tratamento, né? A gente vê o que tem de mais moderno, a gente sempre está estudando, participando de congressos e eventos sobre cirurgia de quadril, para poder trazer para o paciente as melhores informações e também os melhores tratamentos. E eu vou puxar um gancho quando você falou da especialização, porque isso acontece muito no consultório. O paciente até brinca e fala assim, nossa, eu estou num ortopedista de quadril, tenho que ir no de joelho. E o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, em relação ao tratamento, o tratamento clínico, conservador, a gente, como ortopedista, tem o conhecimento de todas as articulações. Sim, sim, sim. Mas é uma área da medicina que especializou tanto e tem tanto procedimento cirúrgico e tem tanto coisa que a gente pode fazer pelo paciente, detalhe, que a gente acaba especializando quando é o tratamento cirúrgico. Então, se chegar um paciente de joelho, lógico, a gente trata. Se vê que é de tratamento conservador, a gente trata conservadoramente. Mas a partir do momento que a gente vê que é cirúrgico, encaminha para o especialista. Assim como o especialista de joelho encaminha os pacientes para a gente também. É interessante você falar isso, né, Leandro? E o Leandro, gente, o doutor Leandro, ele é professor, ele é o chefe da residência hoje do Hospital das Clínicas, né? Então, da Universidade Federal de Goiás. E é interessante falar isso porque na formação, né, doutor Leandro, você acompanha esses residentes, né, que se formam aí na ortopedia, ou seja, então o quadril, a cirurgia de quadril, obviamente que traz especificidade para um tratamento cirúrgico, mas se você precisar de outras regiões, né, doutor Leandro? Você está pronto para isso, né, doutor? Exatamente. A residência, como foi falado, a residência de ortopedia é uma residência muito árdua. E de todas as especialidades médicas, a ortopedia é aquela que tem o maior número de doenças catalogadas. Olha isso, não sabia. Exatamente. Então, até por isso a necessidade da gente sempre estar estudando e sempre estar inovando. É interessante isso daí, porque é uma coisa que eu falo para os meus residentes. Hoje, a maioria das cirurgias que eu faço, eu já tenho 20 anos de formado, 16 anos que eu terminei a residência, a grande maioria das cirurgias e dos procedimentos que eu faço hoje em dia estão muito mais avançados do que na minha época de residência de 16 anos atrás. É verdade. Muitos procedimentos de 16 anos atrás hoje seriam obsoletos. Para a gente ver que o tanto que vai evoluindo e a necessidade da gente especializar cada vez mais. Especializar, e quando a gente dá aula, né, doutor Leandro, essa troca é tão rica também, né, porque a gente aprende muito também, né? Exato, sempre está atualizando, sempre correndo atrás de novos conceitos, de novas formas de tratar, beneficiando os nossos pacientes. Que legal, Leandro. Leandro, eu queria muito que a gente abrisse esse podcast, que você me falasse o porquê da medicina e o porquê da ortopedia. Você contasse um pouquinho da sua história pra gente, né? Que eu acho que isso é tão interessante saber por que você chegou até aqui. Pergunta interessante. Em relação à medicina, eu não sei dizer. Na minha família não tem ninguém que é médico, Não então tem. eu sou o único médico da família. E assim, eu sempre falei, desde criança, tudo que eu ia fazer medicina. Não tinha nenhuma... falar assim, nenhum exemplo próximo. Olha isso. E foi mesmo assim, eu acho que por curiosidade e a vontade de fazer. A gente pensa na beleza da profissão, né? Aquilo que a gente pode fazer o que gosta, ainda ajudando as pessoas. Eu acho isso interessante, muito prazeroso. Então, eu acho que foi essa vontade de sempre estar podendo ajudar e a gente, através do nosso trabalho, beneficiar várias pessoas. E você fez aqui na Federal mesmo? E eu formei em 2004,
Esse ano estou completando 20 anos Parabéns, doutor. e formei aqui na UFG. Na época era a única universidade Sim, do nosso estado. verdade. A gente não tinha outras vagas, eram só 100 vagas por ano. Só Então 100 vagas. tinha que estudar muito para Oh! conseguir entrar na universidade. Era a opção que a gente tinha. E com a vantagem que a Universidade Federal de Goiás é uma excelente faculdade, né? Excelentes professores e que uma excelente formação e que ajudou a gente também até escolher a especialidade. A ortopedia, eu escolhi durante a faculdade pensando principalmente, eu gostava muito de esporte. Hum, E eu acho que a ortopedia tinha muito a ver nessa questão de tratamento de lesões esportivas, de, do dia a dia, né? Trazer qualidade de vida para os nossos pacientes. E durante também a faculdade, né? Durante o curso de medicina, eu percebi que a ortopedia era uma especialidade muito resolutiva, né? Então, o verdade. paciente tem uma fratura, a gente trata essa fratura Nossa, é e impressionante. ele volta às suas atividades anteriores. Então, isso daí traz, e eu vi a satisfação dos colegas ortopedistas na época. E também eu gostava muito de esporte, como eu já Uhum. disse, né, anteriormente. Então, eu não vou mentir, quando eu escolhi fazer ortopedia, eu falei assim, não, eu vou fazer uma especialidade que eu vou poder trabalhar com medicina esportiva, vou poder tratar de atletas, mas foi tão interessante porque quando eu entrei na residência, a área da ortopedia que eu mais gostei foi a cirurgia de quadril. E quando eu fiz a residência, a cirurgia de quadril até então, a gente tinha poucas lesões esportivas. É verdade. E foi nisso daí, foi nessa época que eu até tinha recebido ofertas até para trabalhar em alguns clubes de futebol aqui de É Goiânia, mesmo. mas só que desisti porque. O quadril te fez apaixonar. Exatamente. E eu acho que o que mais eu achava interessante da cirurgia de quadril é porque, principalmente, tratava os pacientes idosos, que era o paciente que tinha uma queda, tinha uma fratura do fêmur proximal, Uhum. que chega acamado, muitas vezes grave. São pacientes complicados, mas que quando você faz a cirurgia, a resolutividade é tão grande e o paciente, você vê o paciente no outro dia andando É outra vida. e tão satisfeito com a cirurgia, assim, que isso daí foi me chamando a atenção. E a outra coisa que me chamou a atenção também foram as doenças degenerativas, que Aham. também é de paciente idoso, mais comum no paciente idoso, né? Que é as doenças degenerativas, principalmente a artrose, que é o famoso desgaste no quadril, Aham. que tem uma cirurgia que é que é a artroplastia total de quadril, que seria a prótese, que é extremamente resolutiva e tem uma alta taxa de satisfação. Eu vou fazer até uma propaganda aqui agora, Olha que só, presta atenção, galera. a artroplastia total de quadril foi escolhida pela Lancet, agora como a Uhum. cirurgia do século XXI. Que máximo, Foi eu o não que... sabia disso também. Então, assim, a Lancet é uma das revistas mais conceituadas da medicina e escolheu porque pela alta taxa de satisfação dos pacientes. 95% dos pacientes que fazem cirurgia de prótese de quadril ficam muito satisfeitos com o resultado final. Então, Eu nem isso imagino se tem outra parecida com essa taxa de 95, né, doutor é Leandro? Porque com- você pensa na qualidade de vida, né? exato. Satisfação que tá Comparar, avaliando. para se ter uma ideia, a única cirurgia que compara os resultados com a artroplastia total de quadril é a cirurgia de catarata. Ah, chocada. Ou seja, aí Exato. você tem mais certeza que estava na profissão certa, no lugar Exatamente. certinho. Exatamente. Foi isso Uau, Leandro, que que bênção. definiu. Isso é um presente. Me conta, teve ídolo lá na faculdade? Porque eu tive aqui a oportunidade de receber alguns outros médicos, Uhum. também ortopedistas, e todos eles me citaram alguém que foi inspiração, assim, né? Eles Sim, foram dizendo, por exemplo, o Dr. Helder Rocha me falou do Dr. Mário Quai, né? certo. Do Dr. Tiago, ele trouxe outras pessoas também. Então, eu queria saber, teve um ídolo, teve uma inspiração, assim, que você falou, nossa, esse cara aí é muito fantástico. Na faculdade a gente tem, né? A gente, como aluno e estudante, a gente sempre olha para os nossos professores, para os nossos mestres, Com amor, e, né? e eu pensava assim: se eu chegar a ser metade do que ele foi, Ah, eu já estou satisfeito, que porque eu legal. sei que já eu estou cumprindo o meu papel. Então, assim, dentro da ortopedia, de uma forma geral, eu acho que até o Dr. Mário Quai é quase uma unanimidade Unanimidade, entre verdade. os ex-residentes do HC, pelo conhecimento, pela ética dele de trato com os pacientes e o conhecimento que ele tem, né? O Dr. Mário Quai é uma pessoa que sempre está estudando e É. sempre aperfeiçoando. Ele faz mão, independente de eu não ter feito mão, a gente toma as qualidades da pessoa como exemplo. E dentro outro exemplo que eu tenho, que assim, que para mim foi o maior exemplo
dentro da ortopedia, eu até fiz cirurgia de quadril, foi o Dr. Paulo Silva. O Uhum. Dr. Paulo Silva era uma pessoa fantástica, é, técnico, extremamente técnico, de conhecimento, e uma pessoa assim que sempre pronta para ajudar todo mundo. É verdade. Eu já vi ele saindo do consultório porque um colega estava com uma dificuldade numa cirurgia, ele deixou, explicou para os pacientes e foi socorrer colega assim na hora. Generoso, né? Exatamente. Então, e outra coisa que eu achava interessante é que ele sempre estava pronto para ajudar alguém e sempre pronto para trabalhar. Ele não tinha Não tinha preguiça, preguiça, né? urgência ele resolvia na hora, não postergava e não procrastinava o tratamento dos pacientes E uma dele. simplicidade, né, doutor Leandro? Não é Exatamente. assim uma maneira tão simples de cuidar, um jeito simples de tratar, uma facilidade nas palavras, né, doutor Exato. Leandro? Não tinha soberba, não tinha arrogância, né? Não, Não tinha essa postura prepotente, né? Então isso nos encantava, né? Eu exatamente. tive a oportunidade de. Interessante você falar do Dr. Paulo, que realmente não tem como a gente deixar de citar o Dr. Paulo aqui nesse podcast, porque o Dr. Leandro é praticamente um discípulo direto do Dr. Sim. Paulo, né, Dr. Leandro? E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Paulo por muito tempo, né? Inclusive, ele também foi meu paciente nos últimos anos em que ele esteve cuidando da coluna dele. Então, e quanto mais eu convivia com o Dr. Paulo, mais eu tinha respeito e admiração pela pessoa. Porque pelo profissional eu já admirava, sabe, doutor Leandro? Eu já Aham. tinha muita admiração pelo trabalho dele. Mas a pessoa dele me encantava a cada dia. Todos os Exato. dias que ele ia na fisioterapia, que a gente estava junto, assim, pra mim foi um presente, sabe? Aham. Poder estar perto dele, assim, foi muito importante pra mim. Então, doutor Paulo, eterna saudades. Catiúcia, um beijo pra você, que a gente tem muito amor pelo seu esposo, né? E, doutor Leandro, vamos falar um pouquinho agora sobre especificamente as lesões. Olha que interessante, o doutor Leandro fez uma analogia aqui comigo, ele dividiu da seguinte maneira, só para ficar didático para vocês entenderem. A gente dividiu, então, em lesões de esporte, tá? Lesões de quadris relacionadas ao esporte. A gente dividiu e colocou um tipo de quadril que vai desgastando com o tempo, que é esse que ele explicou da osteoartrose, que faz as degenerações, e tem aqueles quadris também que são traumáticos. O que é o traumático? Fratura. Então, a gente vai falar dos três, que são os que mais acontecem hoje, para ficar bem claro para você entender como que ele trata e como que a gente pode até identificar melhor como que a gente pode intervir, se você tem alguém que você conhece, que sente dor no quadril, que você possa ajudar essa pessoa a esclarecer também, procurar ajuda o mais rápido possível. Você falou de esporte, né, Leandro? Que Sim. esporte que você praticava quando você era adolescente ou jovem lá na faculdade? Eu sempre gostei do basquete, assim, eu sempre tentei jogar futebol, assisto futebol demais, mas Que time? Que time? Fala, fala. eu sou torcedor do Goiás, sou esmeraldino, Vamos, time! ultimamente sofrendo um Nós pouco, estamos né? sofrendo um cadinho. mas nunca abandono o Goiás, estamos sempre acompanhando. E, No futebol assim, Goiás, mas e o basquete sempre foi uma vontade também. eu sempre joguei basquete, né? Eu acho que até pela estatura, eu tenho 1,89 m, então Nossa! sempre tive o hábito de jogar basquete e sempre joguei, continuei jogando por um bom tempo. Parei na época da residência, Não até dava, pelo né? o muito corrido, tinha parado de jogar. E tinha voltado a jogar 5 anos atrás, mas tem 3 meses que eu Parou. tô mais afastado por causa de lesões mesmo, lesões na mão. Então, Mas só a mão atualmente, que você machucou, Leandro? Porque basquete foi machuca muito tornozelo também, né? tornozelo e também muito joelho, né? Joelho demais, Exatamente. né? Mas eu parei por causa da mão mesmo. Eu tive luxação em dois. Primeiro no quinto dedo da mão esquerda, e depois, logo que eu sarei, tratei, recuperei, luxei o terceiro dedo Ou também seja, da mão Deus te falou, esquerda. para com esse negócio. Tive que parar, a gente precisa muito da mão, né, Sem dúvida, para doutor. operar. E hoje, assim, eu realmente opto por atividade física de menor impacto. Então, a atividade física que eu pratico é a musculação. Uhum. Tento praticar pelo menos de 3 a 5 vezes por semana. Essa é a minha rotina. Então, com o personal, eu acho que o preparador físico, o personal ajuda muito. Ajuda, né? Na disciplina, tanto na disciplina como na execução. A execução é fora do A execução dos exercícios diminui o índice, aí a gente falando de lesão esportiva, né? É. Diminui muito e previne as lesões que um exercício errado que a gente pode fazer pode acabar ocasionando algum problema. E melhora a nossa performance também, né, doutor Leandro? Porque a gente Exatamente. consegue até otimizar o nosso tempo, que já não é tão grande, né? E outra, e ajuda nas cirurgias. A resistência, né, doutor? Me Exatamente. conta isso. A resistência para ficar em pé, as cirurgias de quadril são cirurgias
que a gente acaba fazendo um pouco de força para fazer uma artroplastia, as lesões traumáticas também, que a gente tem fraturas do quadril e fraturas do fêmur, muitas vezes a gente tem que fazer um pouco mais de força durante a cirurgia. Então é uma cirurgia que, E são além da longas, técnica... doutor? Ó, interessante. Hoje eu falo que a grande maioria das cirurgias de quadril, até pelo avanço técnico, tanto pelo conhecimento, pela prática e também pelos implantes que a gente usa, que a grande maioria hoje são implantes que a gente pode utilizar técnicas minimamente invasivas, as cirurgias estão cada vez mais rápidas. Uhum, Então a gente consegue ganhar muito tempo nas cirurgias. Agora, tem algumas cirurgias que demandam um tempo maior. uhum, Quais são as cirurgias mais demoradas hoje uhum, na nossa especialidade? É principalmente a revisão de prótese de quadril, que é quando a gente tem que trocar uma prótese que foi desgastada uhum, e o paciente tem muita perda óssea. Então a gente tem que reconstruir tudo aquilo dali. Então são cirurgias mais demoradas, uhum, geralmente cirurgia de 4, 5 horas. uhum, E a outro tipo de cirurgia, que também é uma cirurgia muito longa, são as fraturas do acetábulo. uhum, Então, o que é o acetábulo para o pessoal entender? uhum, O nosso quadril ele é formado pela cabeça do fêmur, que é esférica, uhum, e ela encaixa na bacia, na pelve, uhum, num local que a gente chama de acetábulo. Então, principalmente acidentes de trânsito, que são acidentes de alta energia, a cabeça do fêmur pode bater no acetábulo e a gente tem uma fratura daquela região. Como é muito profundo e a gente tem muitas estruturas nobres ali em volta, por olha exemplo, só. vasos femorais, tem um nervo ciático, e uma musculatura muito forte, então o acesso ao acetábulo é difícil. A Uhum, gente tem que dissecar nervos, tem que dissecar artérias, e aí são cirurgias mais mais complexas e demoradas, né? demoradas. Eu já tive cirurgia de acetábulo que já demorei quase 8 horas para Que fazer uma isso, doutor? cirurgia. Ou seja, Então, tem que ter muita resistência mesmo, tem, né, doutor? Tem que treinar, não exatamente. tem jeito não, Tem, doutor Leandro. exato. Doutor Leandro, e na sua experiência como atleta, então, que a gente pode Sim. considerar no começo da sua carreira, você sempre jogou basquete e joga até agora, mas quais são os esportes que mais machucam o quadril, doutor? Hoje, as lesões esportivas, eu costumo, no quadril, eu costumo classificar em dois tipos Uhum, diferentes. A gente tem as lesões de partes moles, que uhum, aí entra principalmente as lesões musculares. uhum, E as lesões musculares, ela pode acontecer em qualquer atividade física, desde que o paciente não esteja preparado e também levou uma sobrecarga, que são os famosos estiramentos musculares, as uhum. Entendi. tendinopatias, Uhum, e o local mais comum dessas lesões musculares na região do quadril é a musculatura posterior da coxa. E uhum, principalmente a lesão dos isquiotibiais, uhum, seria o mais comum. Agora, nós temos também as lesões dentro da articulação do uhum, quadril. E nas lesões esportivas, a grande maioria é provocada pelo que a gente chama de um impacto fêmuro-acetabular. uhum, O impacto fêmuro-acetabular é uma deformidade que pode acontecer. É uma deformidade anatômica que pode acontecer no quadril e pode acontecer ou no acetábulo, como eu já expliquei anteriormente, uhum, que o paciente tem um acetábulo que pode cobrir demais a cabeça do fêmur e aí quando movimenta, dá um impacto da cabeça no acetábulo, uhum, ou então ele pode ter uma deformidade na cabeça femoral. uhum, E essa deformidade que dá um impacto ali na uhum. região do Isso é genético, acetábulo. doutor? O Uma, paciente vai assim, nascer com isso? Como é a isso? grande maioria, ou que a gente chama de idiopático, a gente ainda não sabe Da a, causa. a causa definida, mas no sexo masculino, o principal é surgir isso daí no início da adolescência. Eu ia te perguntar. A gente chama isso de um escorregamento da cabeça do fêmur, que o termo técnico para isso é epifisiolise Uhum. femoral proximal. E ela é frustra, o paciente não tem sintoma, mas aí ele fica com uma certa deformidade na cabeça Eu do ia te perguntar fêmur exatamente que isso. causa impacto. Geralmente, o impacto femoroacetabular, e é interessante que até a gente já fez um estudo sobre isso para ver qual que é o índice dessa deformidade na população em geral. Hum. E hoje a gente sabe que essas alterações, até 20% da população tem alterações anatômicas do quadril. Ah, E, olha só, é e, alto e índice. exatamente, é alto. E aí, o que a gente sai tratando todo mundo? Não. A gente trata aquele que apresenta sintoma e Sintomas. apresenta lesão. E o esporte, infelizmente, apesar do esporte
e principalmente o de alto impacto, muitas vezes está relacionado com qualidade de vida. O esporte de alto impacto, por movimentos repetitivos, pode levar a microtraumatismos que levam à lesão do quadril. E aí, hoje, o impacto femoroacetabular é uma causa de dor do quadril nos adultos jovens. Geralmente, no sexo masculino, o sintoma surge na faixa dos 20 anos de idade, mais ou menos, e começa com uma dor na virilha. E no sexo feminino, essas lesões elas aparecem um pouco mais tardia, geralmente aos 30 anos de idade. Também com dor na virilha. Também com dor na virilha. E, além da dor da virilha, o paciente ele apresenta um pouco de limitação na rotação do quadril. Então, os esportes que favorecem mais o surgimento de sintomas e também de lesões cartilaginosas provenientes do impacto femoroacetabular, no nosso meio hoje são o futebol, o tênis e também as artes marciais, principalmente taekwondo, por causa do chute, e o jiu-jitsu, porque faz muito trabalho de flexão do quadril, né, na luta no chão. No chão. Então, a gente pode pensar que isso é uma associação de flexão, mas como você disse nos bastidores, principalmente de rotação, né? Exatamente. Traumas rotacionais. Exato. Doutor Leandro, na sua experiência clínica, você falando do adulto jovem, né? Então, um homem que machuca com 20, a mulher com 30, você percebe que tem alguma relação do impacto precoce na infância e adolescência com esse tipo de lesão? De impacto femoroacetabular. Tô falando isso porque hoje a gente percebe que as crianças são muito demandadas, né, no esporte. Não é de hoje, na verdade, já tem tempo, né? Mas eu percebo, assim, que dentro da minha prática clínica, as crianças estão sendo cada vez mais exigidas para um nível profissional mais precocemente. Sim. Então, hoje eu tenho uma gama de atletas mesmo, né, de 9 anos, de 10 anos. Então, eu tô te perguntando isso porque eu fico pensando na evolução, né? E o que você de uma patologia dessa. E o que você falou, Jerusa, é interessantíssimo isso. Então, hoje, as lesões esportivas, que a gente pensava em lesões esportivas só no adulto jovem, não, já é comum, eu não vou falar comum, mas acontece lesões esportivas na criança já atleta, com uma demanda alta. Principalmente, eu acho que no Brasil, o meio que o pessoal mais procura é o futebol. Então, é comum a gente encontrar pacientes de 13, 14 anos aí eu vou falar do joelho, com lesão ligamentar do joelho. E também é interessante que eu peguei um paciente essa semana da base de um time aqui da cidade de Goiânia, com 14 anos de idade, que tinha um impacto femoroacetabular e já desenvolvendo artrose. Se com 14 anos ele já tem essa alteração, que já está desenvolvendo artrose, é porque ele está tendo uma hipersolicitação daquela articulação. Como prevenir, né? Eu acho que a questão mais importante de como prevenir é a preparação física. Então, a gente sabe que se a gente quer proteger as nossas articulações e a articulação do quadril como qualquer uma outra, a gente tem que fazer o quê? Preparar. E como que a gente vai preparar? Fortalecimento muscular dos grupos musculares daquela articulação. O quadril, por ser uma articulação grandona, grande e central, que é responsável... Ela é eixo, né? Exatamente. Ela é eixo. De carregar o nosso peso, a gente tem, e aí o profissional de educação física, ele sabe disso mais do que a gente, o fortalecimento do core, né? O fortalecimento da parte central, um fortalecimento de abdômen, um fortalecimento de lombar e principalmente de abdutores do quadril e também posterior da coxa e também do quadríceps é fundamental para prevenir lesão. A gente fala muito, doutor Leandro, dentro da nossa prática da fisioterapia, a gente fala que a pelve ela está vinculada à coluna, né, no complexo lombopélvico. Sim. E esse eixo, por exemplo, doutor Leandro, quando a gente se baseia na avaliação, tanto a biomecânica bidimensional ou tri, a gente parte do lombo pélvico, né, do quadril, como um eixo de distribuição de carga e de alinhamento do corpo, né? Exato. Então, a gente sempre fala, né, que a grande estrela do corpo, tanto é que a nossa avaliação, ela começa sempre pelo quadril. Para você ter uma ideia da importância para a gente tratar também enquanto fisioterapeuta, né? Então, quando você fala, por exemplo, de estabilização dos músculos do core, além dos músculos do core, uma grande sacada para a gente prevenir lesões de quadril é a gente pensar sempre no complexo posterolateral do quadril, né? Então, a gente sempre fala, então,
de não esquecer dos glúteos, os 3, glúteo máximo, médio e mínimo. A gente tem que se preocupar muito com a hipertensão da banda lateral, do trato iliotibial, que acaba que faz muito atrito ali e acaba que a gente confunde um pouco os sintomas quando faz um atrito na banda lateral, né? E uma das coisas, doutor Leandro, que você falou que é o abdutor, né? As pessoas. Aí eu vou falar isso para vocês baseado em evidência, tá, galera? Assim, a gente já fala sobre isso há muito tempo, a gente tem artigo científico que corrobora essa prática. Mas, por exemplo, a gente não tem mais a prática, doutor Leandro, de trabalhar mais musculaturas adutoras para fortalecimento. Sim. Por que a gente não trabalha mais, doutor Leandro? Justamente para evitar atrito da banda lateral e a gente fazer muito valgo dinâmico, né? E trabalhar muito o centro, né, dos joelhos. Então, a gente tem evitado muito trabalhar a musculatura adutora, sabe, ultimamente, porque ela já trabalha por si só. O nosso corpo tende ao centro, né? Exato. Então, é interessante pensar nisso, porque, por exemplo, quando a gente tem a oportunidade de tratar uma IFA, que é o impacto femoroacetabular, como o doutor Leandro falou, conservadoramente, a gente pensa nesse tipo de situação, sabe, doutor? Uma avaliação importante e é o equilíbrio dos cabos de força. Exato. Né? Desses cabos de guerra que ficam todos brigando ali no joelho, no quadril, desculpa. E é interessante que o adutor é uma musculatura que, na verdade, ela é instabilizadora do quadril. Instabilizadora do Por quadril. quê? Porque ela promove justamente, Perfeito. como ela vai fazer, você mesmo disse, um valgo dinâmico, o que ele faz? Essa adução, e se a gente combinar a adução e ainda mais com a rotação interna, se vou pensar aí, a gente tem um risco até de luxação no caso do paciente que tem uma prótese de quadril, né? Então, assim, é até um movimento que a gente evita. Né? Então, realmente, o adutor é esse instabilizador do quadril e o abdutor é o estabilizador. É o estabilizador. A gente sempre fala sobre isso. Então, o adutor, por exemplo, galera, fica uma dica. A gente não está falando em 100% dos casos, mas a gente queria muito que vocês tivessem a parcimônia de pensar no fortalecimento de adutor, equilibrando isso com a mobilização. Será que não é melhor mobilizar o adutor do que fortalecer? Fica a dica, depois a gente pode trocar mais ideias sobre isso, né, doutor Leandro? Sim. Mas, doutor Leandro, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 16 e um de 14. E eu já tô pensando, os 2 gostam de praticar basquete. Como eu te falei nos bastidores. E eu fico aqui pensando, doutor Leandro, eu como pai e mãe que tô assistindo esse podcast, quais são os sinais ou sintomas que eu tenho que me atentar para poder pensar que eu preciso levar meu filho para você para olhar o quadril se ele puder ter um impacto? Além da dor na virilha, o que eu preciso pensar, doutor Leandro? A principal que a gente observa nesses pacientes, o primeiro é a dor na virilha. É uma dor na virilha que, com o tempo, ela irradia até o joelho. Olha. É muito comum, principalmente no adulto jovem, no adolescente, que tem problema no quadril, sentir dor no joelho e não sentir dor no quadril. E por que isso acontece? A gente tem um nervo que chama nervo obturatório. O nervo obturatório, ele emite um ramo que vai para o quadril e um outro ramo dele vai pela face interna da coxa até o joelho. Uau! E aí, como tem essa inervação, problemas intraarticulares do quadril, o paciente sente a dor no joelho, que a gente chama de dor referida. E aí ele vai no especialista de joelho, faz 1000 exames do joelho, tudo normal, e fala assim, nossa, mas meu joelho não para de doer. E aí quando vê a alteração está no quadril. E muitas vezes no consultório é difícil de explicar e de fazer o paciente entender que, apesar da dor no joelho, o problema dele é lá no quadril. Nossa, que interessante. Então, isso é relativamente comum, principalmente nos adolescentes. Então, dor no joelho, pesquisou, não achou nada, obrigatoriamente tem que pesquisar o quadril, que o problema pode ser lá. Outra alteração que eu escuto muito no consultório é o paciente falar assim, doutor, eu sou encurtado. Quando o paciente fala que é um encurtado, e aí ele mesmo já quer demonstrar, é interessante. Ele fala assim: olha aqui, doutor, doutor, eu sou encurtado. Aí ele vai cruzar a perna, eu não dou conta de cruzar a perna. Quando eu vejo que ele tem esse bloqueio de fazer, porque para cruzar a perna tem que fazer a rotação. Então, quando ele tem bloqueio de fazer a rotação, eu já falo assim: você não é encurtado. Olha só. Então, e aí a gente vai examinar, quando examina, a gente tem o teste que a gente chama teste do impacto, que é com quadril em flexão, a gente roda o quadril. Ele pode referir dor no quadril e a gente percebe também uma limitação, principalmente da rotação interna. Então, se o paciente, por exemplo, ele tiver dificuldade, a criança ou adolescente, mãe, tô com dificuldade de calçar meia, de calçar um sapato, é isso? Exatamente. Eu tenho que ficar atenta nisso. Tem que ficar atento. Uma dificuldade, fala que sente um incômodo, muitas vezes ele nem refere como dor.
Ele fala que é um incômodo. Esse incômodo de entrar e sair do carro, Ah, quando ele fica muito tempo sentado e levanta, sente uma fisgadinha, começa a e dar uma mancadinha. exatamente, isso daí Ai. pode ser problema intraarticular do quadril. E é interessante, né, doutor Leandro, porque o diagnóstico diferencial daquelas doenças que a gente tem no quadril cartilaginosas, né, eu fico muito, eu Sim. sou muito preocupada com isso, né? Aham. Então, por exemplo, quando chega no meu consultório um adolescente com dor no quadril, o meu maior medo realmente é a epifisiolise, né? Exatamente. Esse é o meu maior medo, porque, e é engraçado, doutor Leandro, porque parece que as pessoas não estão tendo a noção do tamanho do problema que é uma epifisiolise, né? Eu tô com um adolescente de 12 anos, e ele tá com descolamento cartilaginoso, né? E ele não quer ficar de muleta, não. Ele não quer ficar de jeito nenhum. Eu É, queria muito que você comentasse sobre isso. a epifisiolise, ela, a grande maioria das vezes, é tratamento cirúrgico. Na verdade, quando tem um escorregamento da cabeça femoral, é tratamento cirúrgico. Uhum. A gente tem que fazer a cirurgia para quê? Para não. Muitas vezes a gente faz a cirurgia não é nem para corrigir, é para não deixar piorar. Uau. Então, por quê? Porque o escorregamento, quando vai ficando crônico, a gente não consegue voltar mais a cabeça para o lugar. Entendi. E se a gente tentar voltar ela para o lugar, É risco de fratura. aí o que, que vai acontecer? Além desse risco, o risco maior é de necrose da cabeça Da cabeça femoral. femoral. Porque você vai forçar os vasos sanguíneos e vai interromper o Entendi. fluxo sanguíneo. Perfeito. Então a gente evita de fazer manipulações agressivas no caso Nossa, olha a de nossa responsabilidade, epifisiolise hein? femoral. Fisioterapeutas. Exatamente. Tem que ter esse Olha aí essa cuidado. dica. Essa dica foi boa. E a dica que tem, isso que foi o que você falou, Jerusa. Teve um paciente que você manipulou e viu que está com muita contratura e dificuldade em realizar flexão com rotação do quadril, pede uma avaliação do Já pede ortopedista. logo, né? Pede logo, pede logo. Isso é uma responsabilidade, doutor Leandro. Nós falávamos no bastidor, né, sobre a importância do fisioterapeuta ser hoje realmente profissional de primeiro contato. Eu tenho tido muito mesmo, sabe, doutor Leandro? Às vezes os pais, não, tô com meu filho aqui, dá uma olhadinha, não precisa levar ele no médico, não, ele estava jogando. Sabe, Sim. assim, uma coisa assim, mais, porque já conhece a gente, às vezes tem confiança no trabalho, dá uma olhadinha. Mas a gente tem que saber até onde vai o nosso limite, né, doutor É Leandro? isso mesmo. Essa é uma sacada que eu acho que vai muito da experiência nossa também. Sim. Porque às vezes na ânsia de achar que a fisioterapia vai resolver tudo, a gente não vai. E a gente precisa de ajuda mesmo, né? Exato, Então, exato. essa dica que você deu foi muito valiosa. Da mesma forma, doutor Leandro, eu vou pular um pouco lá para a osteoartrose, que é uma outra necessidade que a gente tem que se atentar, doutores, profissionais de educação física e fisioterapeutas. Porque na osteoartrose, o que acontece na osteoartrose de quadril? A gente fica, às vezes, querendo corrigir eixo de marcha e a gente acaba que pode fraturar. Esse paciente pode fraturar. Ou fazer um descolamento cartilaginoso, não é, doutor Leandro? Queria muito que você comentasse sobre isso. O paciente que tem osteoartrite do quadril, que é a artrose, ele vai ter uma limitação de movimento daquela articulação. Tanto é que o primeiro sintoma é dor, e os sintomas mais, quando vão aumentando, né, ele vai tendo limitação de movimento da articulação do quadril. E por que que tem a limitação de movimento? É por contratura muscular? Não, a contratura muscular não é a causa, é uma consequência. Ah, sim. O que ele tem, o que ele vai apresentar, e a gente sabe, na evolução da osteoartrite, ele vai criando o que a gente chama de osteófitos. O que são esses osteófitos? São esporões. O esporão ele vai sendo criado tanto no acetábulo como na cabeça do fêmur para bloquear o movimento do paciente. Porque o que o nosso organismo ele pensa? Ele fala assim, não, se eu estou movimentando muito o meu quadril e está sentindo dor, por quê? Porque já tem um desgaste cartilaginoso, então eu vou criar esses esporões que vão funcionar como uma barreira. Vai diminuir a amplitude de movimento do paciente, mas ele vai sentir menos dor. Ou E seja, aí, chega a ser protecional. exatamente. Mas aí o que acontece? Ele limita o movimento e muitas vezes a gente, naquela ânsia de falar assim, não, eu vou recuperar o seu movimento. Maravilhoso. Aí vai lá e força demais aquela articulação. E além de forçar, o que acontece? Hoje a gente sabe que a osteoartrite, ela não é uma doença só da cartilagem, ela é uma doença que também pega o osso subcondral. Né? E o osso subcondral na osteoartrite, ele evolui com osteoporose. Ele fica mais fraco. Então, realmente, se você tentar forçar a articulação que está com pouco movimento,
O fulcro do movimento, ele vai um pouco mais distal. Você pode levar a fratura na região trocantérica, fratura na região subtrocantérica. Uhum. Existe esse risco realmente. E é comum. Eu agora vou até falar uma coisa que muitas vezes o fisioterapeuta pode não ter esse feedback, mas que a gente tem no consultório. Mas a gente precisa, doutor. É, Isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos, mas você falando, eu acho que vai ser interessante porque soma o olhar. e uma coisa que o paciente reclama, ele fala assim, doutor Leandro, eu fui no fisioterapeuta, eu tenho artrose no quadril, mas toda vez que eu saio da sessão de fisioterapia, a minha dor tá pior. Tá pior. Eu acho que o fisioterapeuta está fazendo alguma coisa errada. Aí o que que a gente tem que falar? Não, não é que ele está fazendo coisa errada. Como você tem uma artrose já avançada, se chegar lá, forçar demais o movimento, vai sentir dor. Você tem um bloqueio mecânico. Claro. Então, se você for contra o bloqueio mecânico, vai sentir aumentar a dor. Então, é nessa hora também que eu falo que o fisioterapeuta ele tem que Ter bom senso, né, doutor? e mandar o paciente pro ortopedista. Sim. Qual que é a intenção do ortopedista? É justamente voltar essa qualidade de vida para o paciente. E tem uma hora que a osteoartrite, e eu não sei porquê, existe um mito muito grande, muitas vezes até denegrindo a prótese de quadril, mas a prótese de quadril é uma cirurgia de alta satisfação do paciente. Né? 95% dos pacientes que fazem a cirurgia de prótese de quadril ficam muito satisfeitos com o resultado final. E lógico, ele fez a prótese de quadril, fez a cirurgia, qual que é o próximo passo dele? Voltar para a fisioterapia. Aí sim, o fisioterapeuta vai treinar amplitude de movimento, vai treinar fortalecimento muscular, porque um anseio que o paciente tem, o paciente quando ele tem uma artrose já avançada, o que ele vai ter? Ele vai ter atrofia muscular e ele vai ter encurtamento do membro, ele vai claudicar. E muitas vezes ele vem para a gente ortopedista e a gente coloca a prótese, ele acha que em 30 dias ele já vai estar andando sem mancar. Mas não, na prótese o que a gente faz? A gente restabelece o eixo mecânico do quadril, a gente corrige o centro de rotação do quadril, então a gente iguala com o outro lado. E aí, mas o que acontece? A massa muscular, ele não ganha na cirurgia. É. Então, aquele membro está atrofiado. E aí é a função do fisioterapeuta. fisioterapeuta. Né? O fisioterapeuta vai trabalhar e eu falo que o paciente que ele vai reensinar o paciente a andar. E é verdade. Exatamente, para ele poder ficar sem claudicar o mais rápido possível. Que a claudicação é uma queixa mais comum da mulher do que do homem. É mesmo? O homem, quando ele está claudicando, ele não importa tanto. Não? Não importa tanto. Ele importa mais com a dor. Agora, a mulher, ela importa com a claudicação. Por quê? Esteticamente. Estética. Pela própria vaidade da vou mulher. Querer ficar mancando. Tá maluco? Doutor Leandro, eu queria muito só falar sobre esse negócio da parte conservadora, o tratamento conservador das osteoartrites. O que eu sempre comento, né, com os meus alunos da pós-graduação especificamente, que a nossa função ali é restabelecer qualidade de vida, como você falou. Chega num limite que nós não temos mais qualidade de vida, né? A gente não consegue restabelecer. Existe uma classificação internacional da funcionalidade, que é a tabela CIF que a gente usa, que a gente vê justamente isso, como se o paciente, como que ele senta, como que ele levanta, como que ele deita, como que ele entra no carro, sai do carro, faz força, sobe escada, desce escada. Então, tudo isso a gente analisa. Sim. Então, a gente tem que ter uma parcimônia muito grande, porque se esse paciente apresentar alguma funcionalidade, ok investir na fisioterapia conservadoramente. Sim. Mas, como você disse, em osteoartrites tão avançadas, sabe, tem que ter um bom senso em falar assim, olha, eu consigo te ajudar ou eu não consigo te ajudar. Exato. Porque não é mágica, né, doutora? Exatamente. A gente tem que ter muito bom senso. Então, o fisioterapeuta, ele tem que saber até onde vai o limite dele. Sim. E não é errado, nem feio, e nem incompetência se você pedir ajuda, né, para um ortopedista, para ele falar, doutor, muitas vezes, quantas vezes já fizemos isso, né, doutor? Doutor Leandro, olha aí para mim. Sim. Vê se me dá sinal verde. Muitas vezes eu desconfio que é o impacto. E se for o impacto, o que eu posso fazer ali naquela hora para ajudar? Exato. E é quando eu te peço, doutor Leandro, dá um sinal verde aí para mim. Sim. Vê se não é impacto, se for só, né, tecido mole, sou eu mesmo que entro, enfim. Sabe, por que não pedir ajuda? Que tipo de soberba é que você não consegue pedir ajuda, sabe? E nós somos parceiros, né? Então, eu peço muito que você tenha cuidado, doutor, fisioterapeuta, e personal também, o professor de educação física, por quê? Não é para ficar corrigindo o eixo de marcha, não é para ficar corrigindo rotação de quadril de paciente. Para com isso. Para de manipular quadril de paciente com osteoartrite. Para quê? Para quê, meu filho? Só vai causar dor, como você falou. Sim. Vai sair do consultório pior.
Uma judiação, né? Ah, e outra coisa, tá? Paciente com osteoartrite não gosta de gelo não, tá, doutores? Tira gelo dessa brincadeira. Gelo não é mágica, gelo não é pra tudo. Ai, tá com dor no quadril, põe gelo. Ele não gosta. Tá? O quadril artrítico, qualquer articulação artrítica com déficit de vascularização, ela não gosta de gelo. Então, para com esse negócio, presta atenção, vem estudar, que é melhor para nós. Doutor Leandro, eu tô com osteoartrite no meu quadril e eu tenho 49 anos. Doutor Leandro, pode falar que não parece, vai. Não, Muito obrigado, foi tão espontâneo. tá certo. Foi tão espontâneo, doutor Leandro. Muito obrigada, doutor Mas Leandro. eu pensei que era um caso, só um exemplo. Mas é o porque meu eu também... mesmo. Tô brincando. Eu tenho osteoartrose de quadril, doutor Leandro, com 49 anos. Eu tenho uma osteoartrose por doença metabólica, degenerativa e tal. Opera? A gente opera paciente jovem? A minha pergunta é essa. Prótese de quadril paciente jovem. Na verdade, a indicação da prótese de quadril é só uma. Dor. Dor. Se o paciente tem dor que está limitando a qualidade de vida, a gente opera. Independente da idade. Isso. Se já tentou tratamento conservador Perfeito. e tudo, e ele não teve sucesso com tratamento conservador, hoje eu até falo para os pacientes que não existe nem idade mínima nem idade máxima para fazer uma prótese de quadril. Top. Que é outra coisa assim que eu acho que foi até um aprendizado antigo da gente chegar para um paciente, vou dar um exemplo, um paciente 49 anos, o paciente, e é interessante, você vai falar assim, não, você está com dor no quadril, você está com limitação, tá perdendo qualidade de vida, tá deixando de fazer coisas que você gosta de fazer, aí vai num colega ortopedista e fala assim, não, espera completar 60, 65 anos, que aí a gente opera. Ou seja, isso é mito. Mito. Oba! Aí, Mari, isso é mito! Não tem o porquê de fazer isso. Como eu já disse até aqui anteriormente, técnica operatória, os implantes melhoraram muito. Antes a gente falava que uma prótese de quadril tinha uma durabilidade de 10 anos. Por isso essa preocupação. Se fazer uma prótese num paciente de 49 anos, quando ele tiver 60, tem que trocar a prótese. E aí o resultado já não é tão bom. Sim. Então, hoje a gente tem próteses aí que a gente pode falar seguindo registros americanos, registro escandinavo, que são os melhores registros de segmento de prótese de quadril, prótese com durabilidade de 25, 30 anos, com uma sobrevida interessante. Que top. Então, doutor. aí você vai privar um paciente de 45, 49 anos de uma fase que ele quer aproveitar a vida, de uma fase que é produtiva, que ele vai cuidar da família dele, para ficar encostado, para falar, não, quando você tiver 70 anos eu te opero. E 70 anos em diante, o que ele vai fazer? Boa ideia, né, doutor Leandro? Exato. Então, assim, hoje, eu até para ter como exemplo, qual foi o paciente mais novo que eu já operei? 15 anos. Já fiz prótese de quadril em paciente de 15 anos. E o mais idoso, se eu não me engano, tirando as fraturas, porque em fratura eu já operei paciente de 103 anos. 103? Exatamente, colocando prótese, mas aí é uma emergência. Uhum. Mas cirurgias eletivas por desgaste eu já fiz em paciente com mais de 90 anos também. Sim. Lógico, a gente vai avaliar cada caso e também aí nessa questão até de idade a gente saber qual tipo de implante, qual tipo de prótese de quadril ela vai se adaptar melhor àquele perfil do paciente. Então a idade hoje, como eu disse, não é uma barreira e importante que cada vez mais a gente tenha operado com indicação e com cuidado, orientando bem o paciente. A gente tem operado pacientes mais jovens fazendo prótese de quadril. E aí, doutor Leandro, então eu fiz a prótese, a artroplastia, ou seja, eu troquei os dois componentes que você explicou tão bem, eu troquei o acetábulo, troquei a cabeça femoral. Pensando agora numa reabilitação, ou pensando assim, a principal pergunta que o paciente quer fazer, né? Doutor, quando é que eu posso andar? Né? E quando é que eu vou poder voltar à minha vida normal? Como que é isso, doutor Leandro, hoje em dia? Essa é a pergunta que todo paciente faz. Clássica. Hoje eu falo até para os pacientes, a gente é muito pragmático, né? A gente quer fazer rapidinho, quer estar tudo estabilizado, tudo já pré-definido. Mas eu falo que esse pós-operatório, o paciente mais jovens, eles acabam evoluindo melhor e recuperando mais rápido. E também outra coisa é o próprio condicionamento do paciente no pré-operatório. Aquele paciente que tem uma artrose mais avançada, aquele que já tem atrofia e encurtamento do membro, a recuperação dele vai ser mais lenta. E eu explico isso no pré-operatório.
Mas o interessante é que hoje, prótese de quadril, o paciente ele interna no dia da cirurgia. Se eu opero ele de manhã, no final do dia ele já fica em pé com o andador, né? Lógico, ele fica em pé com apoio do andador. Se eu opero à tarde, no outro dia pela manhã ele já fica em pé com apoio. Então a gente estimula esse andar precoce, né? A descarga de peso precoce, lógico, não 100% do peso, mas assim, com o andador. 50%. E também nessa fase ele já começa a fisioterapia. Por quê? Porque ele já vai recondicionando, vai se adaptando, vai reabilitando, vai recuperando os grupos musculares, o eixo do corpo. E aí, aquele paciente que obedece, que faz a fisioterapia, que acompanha hoje, eu tenho tirado, se ele estando sem dor, até menos de 30 dias eu estou tirado o apoio para ele poder ter uma marcha melhor. Em relação ao trabalho, que é outra coisa que perguntam muito, eu falo que o trabalho também depende do trabalho do paciente. Sim. Eu já tive paciente advogado que eu operei, antes de tirar os pontos, ele me mandou foto que estava numa audiência com muleta. Paciente empresário de ter ido para ficar na loja dele, que ele cuida da parte administrativa dele, e já voltar mais precocemente. Sim. Mas eu falo que a recuperação mesmo, para falar assim, tá ideal, pode voltar ao seu trabalho, eu falo para trabalhar aí na faixa de 45, 60 dias. 60 dias. Trabalhador braçal, um tempo maior. Maior, né, doutor? E quando que o paciente estaria de alta? Quando fala assim, se você está totalmente recuperado. Existe um termo que é o do inglês que a gente usa de forgotten hip. O que é? Que o paciente esqueceu que tem quadril. Quando ele esqueceu que tem um quadril, que ele está andando normalmente, esse daí já está curado e já está top, tratado. né? Exatamente. Quanto tempo, geralmente, para ele ter essa fase até da confiança, da psicológico, emocional, tudo, eu falo que 6 meses. 6 meses, né, doutor? Para ter uma reintegração total, uma segurança Exatamente. total. Doutor Leandro, tem 2 perguntas de mito, tá? Eu tive uma paciente na semana passada que falou para mim, olha, eu fiz a prótese de quadril e eu já sabia. Não, eu já tinha lido muito. Eu já sabia que a dor ia ser constante. Ela me disse isso. Eu falei, não é bem assim. Sim. Na verdade, é o contrário. Você operou para ficar sem a dor. Então, doutora, a pergunta é, a prótese de quadril, depois que eu faço a cirurgia, é dolorida mesmo? Eu tenho que aguentar a dor? Isso depende de vários fatores, viu? Viu, Jerusa? A grande maioria dos pacientes evolui muito bem. Muito bem, não é, doutor? A grande evolui muito bem. Como eu disse, fica até assim... Sabe uma coisa que eu escuto muito dos meus pacientes? Doutor, se eu soubesse que era assim, tinha operado antes. O tanto que a cirurgia é benéfica. Aliviante, né, doutor? Exatamente. Mas tem algumas situações que ele pode ficar com uma dor realmente... E o que causa essa dor? Assim, aí volta aquilo que eu falei. Artroses mais graves, com muito osteófito, que você tem que retirar osteófito. Paciente que tem muita contratura, principalmente de adutor, ele fica com uma dorzinha na virilha chata no pós-operatório, mas que com o tempo vai melhorando. E é comum também dor tardia. O que seria a dor tardia? E a comparação que eu faço com os meus pacientes é da musculação. Sim. Você ficou 3, 4 anos sem ir numa academia fazer musculação. Primeiro dia que você faz, não fica com o braço dolorido, o corpo dolorido. Acontece a mesma coisa. O paciente ele pode ficar um pouco com a coxa dolorida e devido a essa descarga de peso, principalmente quando tem atrofia muscular. E outro lugar que é comum ter dor é a região lateral do quadril. A região lateral do quadril tem dor por causa do glúteo médio, que é a musculatura abdutora. Se ela for insuficiente, até o paciente ganhar força e readaptar, aquilo dali pode incomodar o paciente. Agora, dor crônica e intensa, a gente sempre tem que pesquisar. É bom, então, né, doutor? todo paciente meu... um alerta. Alerta. Né? Paciente meu que fez prótese de quadril e sente dor... É uma red flag. Tem que pesquisar. E aí vai uma notícia que não é tão boa. Olha só. Dor constante, primeira coisa que a gente tem que excluir é a infecção. Que é a rejeição. Olha isso. A famosa rejeição. Acontece mesmo, então, doutor? Acontece. A infecção, ela acontece, aceito pela literatura, até 1% dos casos. 1%, mas é muito pouquinho. É muito pouco, é raro. E o pessoal tem muito medo da infecção. Sim. Mas é muito raro. O problema é que quando acontece,
é ruim, porque a gente tem que tirar a prótese, tem que reoperar. Então, isso daí acaba gerando alguns traumas, tanto para o paciente e para o médico também. Ah, Porque eu imagino. é interessante que eu fale isso. O médico não quer ter resultado ruim. Não, Quem quer ter resultado ninguém ruim? Ninguém tem, né, tem. doutor? Mas eu falo que o mais importante, quando o paciente complica, que é esses pacientes que têm dor, o alongamento exagerado do membro pode causar dor. Hoje mesmo, eu fiz uma revisão de uma paciente que foi operada por um outro colega, o membro ficou mais longo e essa paciente tinha muita dor. Aí eu até falei, não, vamos usar uma compensação do outro lado para não ter que operar. Ela falou assim, não, eu quero que troque a minha prótese, porque do jeito que tá eu tô com dor. E aí a gente fez para igualar o membro. A gente sabe que o alongamento do membro é uma causa de dor no pós-operatório. Olha isso. Então a gente tem que pesquisar bem para saber a causa. E o que eu falo para os pacientes, se tiver que fazer alguma reintervenção, alguma coisa, é confiar no médico. É isso. E ter aquele médico de confiança. O médico que fez a primeira cirurgia, apesar de pode ter tido alguma complicação, confia no médico e ter aquele médico que sabe resolver as complicações. E é verdade, doutor, é isso, né? Tem que Exatamente. ter a mão, né? Doutor Leandro, a outra pergunta que eu queria te fazer tem a ver muito com as complicações mesmo. Você falou da infecção, Uhum. que é apenas 1%, né? Sim. Mas a nossa maior preocupação, que é eu sempre falo sobre isso, né? Uma red flag. Na prótese, a gente logo no pós-operatório imediato, nos primeiros dias de pós-operatório, até o primeiro mês, eu acho que é muito seguro, né? Uhum. A gente não cruzar para ter a luxação da Sim. prótese, né? Então, eu queria te perguntar agora sobre duas complicações que eu queria que você nos trouxesse essa luz. Primeiro, a luxação. E segundo, realmente, se é o nível de atividade que eu exerço pode desgastar essa prótese mesmo, ou se isso é mito. Então, em relação às complicações da prótese de quadril, eu explico para os meus pacientes que tem 4 principais complicações. Uhum. E aí, eu explicando isso, já vou responder a sua Tá pergunta. bom. A primeira complicação é a infecção. Sim. 1% dos casos. Ok. E aí a gente orienta o paciente, ó, infelizmente se der, a gente tem que trocar a prótese. Ok. E o tratamento é um tratamento prolongado. É. Qual que é o principal fator de risco de infecção? Tabagismo. É o que tem o maior valor preditivo positivo para complicação no pós-operatório Não de tô quadril. acreditando nisso, doutor É o Leandro. tabagismo. Tanto é que hoje a minha rotina é o seguinte, o paciente fuma 3 meses sem fumar para poder operar. O Alice, você tá ouvindo isso? Isso tinha que ser uma chamada. Deixa eu te falar uma coisa. Olha isso. O tabagismo, eu não imaginava, Leandro. E o segundo fator de risco para infecção é o diabetes. Mas aí o diabetes eu falo que é tranquilo, é só controlar o diabetes, a gente faz o procedimento cirúrgico sem problema nenhum, sem intercorrência. A segunda complicação é a instabilidade da prótese, que seria a luxação. Uhum. Acontece em 3% dos casos. E a luxação, para ocorrer a instabilidade, ela depende de 2 fatores: o cirurgião e do paciente. O cirurgião, porque se principalmente o componente acetabular for colocado numa posição não adequada, Uhum. aumenta o risco da prótese sair do lugar. Uhum. E o segundo fator do paciente é porque realmente tem alguns movimentos que o paciente não pode fazer no pós-operatório imediato. Sim. E é a combinação de 2 movimentos. Um é a extensão. O que é a extensão? Jogar o quadril para trás e rodar o pé para fora, que a gente chama de rotação externa. Uhum. Então, o movimento combinado de rotação externa com extensão do quadril, a prótese pode luxar para anterior. Uhum. E o outro movimento que a gente pede para não fazer é fazer uma flexão do quadril maior do que 90 graus associado com a rotação interna, porque aí a prótese luxa para trás, luxa para posterior. Uhum. Geralmente eu oriento os meus pacientes de maneira prática o que ele não pode fazer no pós-operatório. Então, eu falo que nos 2 primeiros meses, o paciente tem que evitar sentar em lugar baixo e cruzar as pernas. Uhum. Esse é o cuidado que tem que ter. E, além disso, ter a supervisão do fisioterapeuta para fazer o fortalecimento muscular e a reabilitação. E o fisioterapeuta, lógico, ter esse conhecimento que esses movimentos não adianta forçar lá na reabilitação, porque pode luxar a prótese. Claro. A outra complicação é a trombose. Uhum. O risco de trombose é alto na prótese de quadril. Por isso que todo paciente que vai fazer cirurgia de prótese de quadril
tem que tomar um anticoagulante. Uhum. E por isso que ele não pode ficar acamado. Por isso que a gente também coloca ele tirar para também, movimentar. Quanto mais ele movimenta, Melhor, menor né? o risco de trombose. Uhum. E a quarta e última complicação é a soltura da prótese de quadril, que ela pode soltar ou pode desgastar. É. O desgaste da prótese de quadril, ela realmente tem muito a ver com o tipo de prótese que está sendo utilizado. E também de vários fatores que levam à sobrecarga da prótese. Uhum. Então, uma coisa assim, o paciente acima do peso, muitas vezes o paciente fala assim, doutor, eu preciso emagrecer para fazer uma prótese de quadril? O ideal é emagrecer não só para fazer a prótese de quadril, Mas para mas manter a prótese para manter a no prótese, lugar. para a prótese ter uma durabilidade Maior. maior. Quanto mais a prótese é solicitada, mais ela vai desgastar. Uhum. E também a gente recomenda o paciente evitar atividade de impacto. Impacto maior, né? Eu fiz uma prótese de quadril, estou sem dor, agora quero jogar futebol, quero jogar basquete, quero jogar vôlei. Não, são atividades de alto impacto. E hoje há uma tendência nossa de liberar o paciente até assim para fazer o que ele fazia antes. Se o paciente vira e fala assim, doutor, eu joguei futebol a vida inteira, jogo futebol 3 vezes por semana, eu vou poder jogar futebol depois que eu colocar a prótese? Hoje, pelos implantes que a gente tem, a gente até fala, não, pode jogar. Porém, você tem que se preparar para jogar. Tem que fazer uma musculação para fortalecer a musculatura. Para quê? Para tirar mais a sobrecarga da A prótese. demanda dele é muito maior, né, doutor? Ele vai ter que ser um atleta muito Exatamente. melhor preparado, né? Exatamente. Se ele quiser sobrecarregar. É um risco que ele corre também, Exato. né, doutor? Agora, o paciente que nunca jogou futebol, tá com 50 Que, né, anos, meu filho? tá com 50 anos, fala, doutor, assim que eu parar de sentir dor, eu quero jogar bola. Ah, Você já jogou futebol alguma não. vez? Não. Não, então não vai mexer com isso, Vamos jogar não. gamão. Exato, exato. Truco. Vai praticar uma musculação, ciclismo, natação, hidroginástica, é Outras melhor. coisas, né, doutor? Exatamente. Ai, doutor, muito legal. Esclareceu bastante. Doutor, agora vamos mudar de assunto. Eu sou uma paciente idosa, tá? Você vê que eu crio os casos, né? Eu Sim. faço historinhas pra você, né? Eu sou uma paciente idosa e tenho um cachorro na minha casa. E eu moro sozinha, meus filhos já casaram, meu marido já morreu. Uhum. E eu tenho um cachorrinho na minha casa e eu fui me abaixar pra pegar esse cachorrinho e caí. Sim. E não consegui levantar. Essa é uma realidade cada vez mais comum e presente nas famílias brasileiras. O que aconteceu comigo, doutor? Na hora que o bombeiro chegou, doutor, um pé meu tava assim, o outro tava assim, doutor. Isso é o quadro típico da fratura de quadril, né? Então, Né? a fratura de quadril, ela é muito prevalente na população idosa. E por quê? Pela fragilidade óssea. Por que a fratura de quadril é tão comum no paciente idoso? Vários motivos. Mas o principal motivo, fragilidade óssea. Então, é um paciente que tem uma fragilidade óssea maior, traumas de menor energia pode levar a uma fratura óssea. E associada à própria fragilidade óssea, ele tem menor massa muscular. A musculatura ela funciona como um coxim quando a gente cai, para proteção. Né? E ele não tem esse coxim de proteção. Ou seja, bate direto no osso ali. E outra, a população jovem, a gente tem um reflexo de proteção. Maior, né? Então, se a gente vai cair, geralmente o adulto jovem, aquele que não está na senilidade, quando reage cai, mais rápido. Exatamente, tem esse reflexo de reação e geralmente você cai para frente. Ele cai para frente e protege. Não, o idoso ele cai para o lado. Pro lado? E cai para o lado. E quando ele cai para o lado, ele tem um trauma direto no quadril. E é verdade. E é onde é fratura. E como que a gente observa que o paciente fraturou o quadril? Foi o que você falou. Ele não consegue andar e quando a gente olha aquela perna que bateu ali no chão, que teve a fratura, ela está rodada externa e está encurtada. Ah, meu Deus. Então, isso daí já é o quadro típico da fratura do quadril no paciente idoso. É alta a incidência, doutor? Hoje é alta pelo próprio envelhecimento da população. Sim. Então, tem cada dia aumentado mais pelo envelhecimento e também por maior longevidade. A gente está vivendo mais. Como nós estamos vivendo mais, o índice de fragilidade óssea está maior. E a fratura do quadril no idoso, ela é uma emergência ortopédica. Isso que eu queria... Eu ia te levantar essa bola agora, doutor. Qual que é a maior preocupação que eu tenho que ter se eu ver esse sinal do meu pezinho rodado no meu idoso? É chamar a ambulância e
levar esse paciente de imediato para um pronto-socorro. Por quê, doutor? Porque tem que ser operado e a gente até fala que o paciente com fratura de quadril, o ideal é operar nas primeiras 24 horas. Uhum. É só o prazo praticamente dele ter o jejum de fazer os exames pré-operatórios e a gente organizar a cirurgia. Uhum. Por quê? A cada 24 horas que o paciente aguarda pela cirurgia, aumenta em 10% o índice de mortalidade desse paciente. Meu Deus! Então, a fratura de quadril no idoso, ela tem uma alta taxa de mortalidade. Hoje já há até quem considere a fratura de quadril como um evento terminal. Evento terminal. A OMS classificava a fratura de quadril como 25% de causa-morte no idoso. Exatamente. Ainda não sei se continua esse dado. Continua. E além disso, hoje a gente sabe que o paciente com fratura do quadril, a taxa de sobrevida em 2 anos é de 50%. Então, assim, é grave. Por isso, o tratamento de imediato. Por quê? Por que o tratamento de imediato é importante? Porque o paciente com a fratura do quadril, ele sente dor e ele fica acamado. Isso vai dar estase venosa, aumenta o risco de trombose, embolia, edema agudo, ou seja, pneumonia. Então, tudo isso daí aumenta. Então, essa é a história natural. Então, por isso que o paciente chega, tem que ser operado, porque no outro dia já está em pé. É uma emergência mesmo. Para o outro dia já está em pé. Entendi. Tanto é que é muito comum, aí chega uma paciente, 80 anos, 85 anos, fratura de quadril, tem 5, 6 filhos, aí a gente indica cirurgia. A primeira coisa que a família fala assim, mas vai operar minha mãe que tem 85 anos, ela não aguenta uma cirurgia. É justamente o contrário. É justamente ela o contrário. tem que aguentar a cirurgia, porque se ela não operar, ela vai morrer. De qualquer forma, ela vai morrer. É a chance que o paciente tem. Tem, né? Doutor Leandro, uma outra dúvida que eu tenho é... Quando a gente fala sobre prevenção dessas quedas no idoso, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com esse idoso na minha casa, no meu dia a dia, a prevenção dessa queda? Porque a gente fala tanto isso na geriatria, né? Especialmente quando a gente estuda geriatria e quem cuida dos pacientes geriátricos, né? A gente fala muito sobre isso. Mas qual que é o cuidado que eu tenho que ter no meu dia a dia, doutor? Interessante. Essa eu acho que é a pergunta-chave quando a gente fala em fratura de quadril no idoso. É a prevenção. E como que a gente vai prevenir? Primeiro, a osteoporose é uma doença silenciosa. Olha isso. Mulher acima de 50 anos de idade, o ideal é fazer a densitometria anual. E acompanhar se tem osteopenia, que é uma condição pré-osteoporose, já ir tratando para melhorar a qualidade óssea. Então, esse é um fato. Segundo, existe um projeto que a gente chama de Casa Segura. O idoso ele tem que morar num ambiente seguro de prevenção de quedas. Então, e são vários cuidados. Primeiro, casa de idoso não pode ter tapete. E o idosinho gosta de um tapete. Adora os de crochê que ele faz. Eles adoram para enfeitar a casa. Enfeitar a casa. Mas não pode ter tapete. Objetos no chão é muito comum hoje as avós cuidarem dos netos, né? O pessoal, a mãe vai trabalhar e acaba deixando o avô ou a avó como cuidador. E aí, cheio de brinquedo no chão. Verdade. Brincou, guarda os brinquedos. Não pode deixar nada espalhado. Pet, né, doutor? Animais domésticos também. Tropeçar em gato, cachorro, né? Exatamente. Eu tive uma paciente assim. Tem que ter esse cuidado. Outro cuidado. Casa que tem escada. Obrigatório ter corrimão. Corrimão, né, doutor? O lugar que mais tem acidente e queda é o quarto. Quarto e o banheiro, na suíte. Sim. Então, esses são os lugares que a gente chama de lugar crítico. No quarto, evitar tapete, calçados, tudo no chão que pode levar o idoso tropeçar. O idoso levanta muito de madrugada, de noite, para ir no banheiro. Então, o que a gente orienta? Ou a luz do banheiro já fica ligado durante o dia, ou durante a noite. Ou um abajur para ter uma iluminação. E, além disso, no banheiro, ter piso antiderrapante. Olha isso. Ter piso antiderrapante, ter corrimão para segurar no chuveiro e também no vaso sanitário. Se não tiver o piso antiderrapante, aquele tapetinho de borracha que coloca no chuveiro, aquilo também evita queda. Quem mora em casa, cuidado com o quintal sempre seco,
Idoso o gosta muito de alpendre. jardim, né? Cuidar de planta, tem que tomar cuidado, escorregar, né, doutor? Principalmente aqui em Goiás, principalmente, né? Tem aquelas casas com alpendre. Exato. Exato. E aí Escorrega ali, cara. escorrega, tem que ter o cuidado. E é interessante. Época de chuva aumenta a fratura de quadril no idoso. Meu Deus, não tem E condição. aqui em Goiânia, igual do estado de Goiás, é bem característico isso. É o alpendrezinho na casa. Começa a chuva agora e vai até março, aumenta o índice de Meu queda Deus do de céu. idoso. E uma outra coisa que a gente pode deixar de dica, né, doutora? Aquele banquinho pro banheiro é importante, né? Importante. Não tomar banho de pé, né? Não precisa. Vai Exato. lavar o pé, senta. E além desse cuidado com a casa, tem que ter o cuidado do próprio paciente. Idoso tem que praticar atividade física. Tem. Fortalecimento muscular, porque a perda de equilíbrio leva a fratura. A perda de equilíbrio, a queda leva a fratura. Então, e como que a gente evita a queda? Fortalecendo a musculatura. Fortalecendo, né? Então, tem que fazer atividade física, tem que tratar outras condições, problemas visuais para melhorar a acuidade visual, para não tropeçar. Tem que ter tratamento se tiver alguma labirintite, que é comum. Crises hiper ou hipoglicêmicas, então tratar o diabetes. Atento, né, doutor? Então tem que o paciente... Se precisar usar órtese sem vaidade, né, doutor? Porque, eu não quero usar bengala porque é feio, eu não quero usar andador porque é feio, né? Vai sem nenhum tipo de vaidade com isso, Fala né? que fica parecendo idoso, né? Idoso, parecendo velho. Eu fico parecendo velho, né? É desse jeito. Não é? Doutor Leandro, eu poderia ficar horas conversando com você aqui, mas olha, eu queria te agradecer, porque foi um bate-papo tão legal, tão espontâneo e tão didático. Eu aprendi demais aqui com você hoje, queria muito te agradecer e eu espero que vocês tenham aproveitado também, porque se vocês conseguirem beber dessa fonte que eu bebi aqui um pouquinho, meu filho, a gente já sai renovado. E, doutor Leandro, como é que eu faço para te achar nas redes sociais? Onde é que eu te acho, se eu precisar de consultar com você? Eu tô no Instagram. No Instagram eu tenho o meu pessoal, que é o @Dr. Leandro A. Oliveira. E também a gente tem um grupo que eu atendo lá na COT. Nós temos um grupo que sou eu, o Dr. Gabriel e o Dr. Lauro. Somos 3 cirurgiões de quadril. Montamos um grupo que é o Instituto de Quadril, o Instituto do Quadril de Goiás. Que legal! Que é o IQG, que a gente também tem. E passamos muitas informações sobre a saúde do quadril também no Instagram. Então, pode acompanhar a gente lá. Em relação hoje à consulta, eu faço atendimento na COT. Na COT. Exatamente, que é a Clínica de Ortopedia e Traumatologia. Exatamente, que também está nas mídias sociais, @COT Goiânia. Que coisa boa, doutor Leandro. Doutor Leandro, muito obrigado. Valeu. Foi maravilhosa a sua presença aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não esquece de seguir a gente no canal, porque senão meu marketing me mata. E NQ Academy Oficial, segue a gente no canal e vem para mais informações, que aqui é o lugar de você se manter informado. Até a próxima, galera. Valeu, obrigada, doutor. Valeu, obrigado. Uhul!